Sr. Presidente, gostava naturalmente de começar a minha intervenção por saudar ou referir o apreço que tenho pela qualidade técnico-científica do UNEC e já agora complementando o apreço pessoal que tenho pela engenheira Laura Caldeira, Sr. Presidente. E, portanto, gostava de dar esta nota pessoal no assunto. Digamos, eu relativamente ao assunto, é uma audição difícil porque o que está aqui em cima da mesa é o Governo, no âmbito das suas competências, decidiu avançar com uma contratação, pedir a elaboração de um caderno de encargos e pediu ao IMT e, nessa perspectiva, eu percebo que seja desconfortável para alguém que representa o UNEC perguntar porque fomos nós ou não fomos outros e, portanto, vamos dar como adquirido a questão foi escolhido o IMT. A questão do UNEC e aquilo que o PSD tem defendido é o processo de contratação foi elaborado pelo IMT, mas para fazer o caderno de encargos foi necessário contratar uma entidade externa. E, digamos, o caderno de encargos é, no fundo, que define o alcance e o interesse do procedimento de contratação. E, portanto, uma primeira pergunta que fazemos é se não seria possível a definição e elaboração deste caderno de encargos, que é muito menos extensa, embora requeira, naturalmente, as competências nas várias áreas, não poderia ter sido feita por um UNEC. Portanto, isto é uma primeira contratação, é uma primeira questão, e esta segunda questão e as competências relaciona-se com a segunda questão que queremos colocar e que não sei se será possível responder ou não. O que, digamos, a discussão que tem havido neste Parlamento e já até com o diretor do IMT prende-se muito com a questão se há um conflito de interesses ou não. Como disse na semana passada, neste momento não nos preocupa tanto o conflito de interesse jurídico, que de alguma forma o Presidente do IMT justificou, mas há aquilo que eu designei na semana passada de conflito de interesse estratégico, ou seja, havendo uma empresa espanhola que faz parte do consórcio que vai fazer a avaliação, sendo discutível do ponto de vista da aviação se faz sentido ter um hub ou dois na Península Ibérica e do ponto de vista do Estado espanhol e das empresas espanholas pode ser vantajoso ter apenas um único hub, se o UNEC poderá fornecer a necessária avaliação estratégica ao resultado da avaliação ambiental estratégica, ou seja, se consegue ser a salvaguarda do Estado português quando aparecer esta avaliação ambiental estratégica, sendo certo que neste momento há, eu diria, pelo menos um certo desconforto com a solução encontrada. Portanto, esta seria a segunda pergunta que eu gostaria de fazer. Voltando então ainda à questão de 2007-2008, o aeroporto anda a ser discutido há muito tempo e a prova de que isto tem tido alguma evolução é que em 2007-2008 a discussão era OTA e Alcochete e pelo menos o trabalho do UNEC teve o mérito de definitivamente eliminar a OTA de tal forma que hoje já não é uma das três soluções. Eu não sei se tem conhecimento das três soluções, mas é importante também percebermos se as três soluções que foram colocadas a concurso têm níveis de desenvolvimento semelhantes. Eu julgo que não, até porque o Alcochete, até porque já teve uma avaliação ambiental estratégica no passado, tem outro nível de desenvolvimento, mas se as três soluções, nomeadamente a hipótese de no Montijo fazer duas pistas, têm um nível de desenvolvimento tal que permita fazer essa avaliação ambiental estratégica. Portanto, isto, digamos, é um outro aspecto para nós importante, porque se o estudo das soluções ou as soluções propostas têm falta de maturidade, corremos sérios riscos de chegar ao final e surgir ainda uma quarta ou uma quinta solução e tendo nós todos consciência, aliás, acho que o país neste momento tem consciência que a decisão urge,
é importante que cada passo que seja dado de forma definitiva e conclusiva, para o próprio estudo não chegar à conclusão que, de facto, não estava ainda bem maturado. E, portanto, esta é a terceira questão. A quarta questão é uma questão muito genérica. O que é que, digamos, o Governo, o Parlamento, o país pode contar num ANEC neste processo no futuro? E pergunto, no âmbito desta situação de falta de recursos, falta de meios nas instituições do Estado, se o próprio ANEC não terá sido, não tem sofrido esta questão, o que dificulta o ter meios, equipamentos e financiamento para concluir estes estudos, caso a isso seja chamado. Muito obrigado.